O tratamento espiritual da depressão de Anselm Green. 11ª parte. Ater-se ao diálogo interno negativo. A terapia cognitiva comportamental admitiu que os diálogos interiores negativos diversas vezes fortalecem a depressão. Os indivíduos depressivos possuem pensamentos negativos permanentemente ou até temporários sobre si próprio ou seu futuro. Cada diálogo interior negativo, os sentimentos de depressão e apatia são reforçados. Constantemente, estes diálogos interiores são travados de forma inconsciente. Os indivíduos depressivos, diversas vezes, reagem apressadamente a cada ocorrência exterior como uma interpretação e um diálogo interior negativo. E então, são pronunciadas palavras do tipo: estou impotente, comigo tudo dá errado, nunca alcançarei algo, não consigo concluir nada. Os psicólogos com orientação terapêutica comportamental buscam conscientizar os seus clientes depressivos de seus colóquios interiores ambíguos e apresentam-lhes quão irracionais são algumas de suas deduções. No próximo passo, eles ajudam-nos a diferenciar 3 aspectos: o acontecimento em si, seus pensamentos, interpretação e seu diálogo interior em torno do acontecimento, sua reação sentimental. Diversas vezes, cremos que a ocorrência em si já seja ruim para nós, uma sobrecarga. Ao menos percebemos que, frequentemente, é a nossa interpretação que dá face a ocorrências menores, fazendo-os apresentar desastrosos. Ao visualizar o nosso diálogo interior negativo, diversas vezes compreendemos que vemos tudo de forma negativa e nos depreciamos. Os pensamentos negativos podem desencadear ou reforçar depressões. Por essa razão, é tão significativo trabalhar os pensamentos. Não se refere a comumente suceder os pensamentos negativos por positivos. Refere-se muito mais a entrar em colóquio com pensamentos negativos. Eu os autorizo e assim consigo relativizá-los. Eu posso, exemplificando, perguntar ao pensamento comigo tudo dá errado, o que precisamente já deu errado, como também o que já deu certo. E então ficará clarificado que o julgamento generalizado, nunca consigo concluir nada, não se aplica. Assim, eu observo a minha vida sob outro prisma. Esta, certamente, não é a única trajetória para amenizar ou curar as depressões, mas, em alguns casos, é muito útil. Na Bíblia, eu encontro tais colóquios interiores negativos essencialmente no profeta Jeremias. Nas denominadas confissões, ele menciona sobre si e, muitas vezes, consigo mesmo. Deste modo, no capítulo 15 do livro de Jeremias, trava diálogos interiores. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contentadas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Jeremias capítulo 15, versículo 10. E um pouco adiante, Jeremias prossegue: nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijo por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Jeremias capítulo 15, versículo 17. Enquanto a primeira queixa é um autodiálogo puro, no verso 17, Jeremias volta-se para Deus. Ele expressa a sua decepção diante de Deus. Esta atitude já contém a possibilidade de transformação dos pensamentos. E Deus responde ao profeta:
mas ele responde de forma diferente da que esperamos. Se tu voltares, então te trarei e entrarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Por isso, Deus nem ao menos dá atenção às queixas do profeta. Ele não tem compaixão nem piedade com ele. Responde de forma muito sóbria e exigente. Jeremias deve retornar, ao invés de continuar se queixando. Ele deve voltar-se para o Criador. E então, a sua situação se transformará. Deus não lhe promete uma vida fácil, nem sucesso. Não, ele espera que ele continue vivenciando a perseguição e a maledicência. Mas ele também lhe faz uma promessa. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles. Quando o profeta interpretar a sua situação de forma diferente, ela não mais será tão assustadora. A interpretação que o Criador lhe oferece é: eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles. Se você crer nisso, a sua situação se transformará. E então, você não verá mais a sua vida como uma catástrofe. As ameaças externas não lhe parecerão mais tão gigantescas. Na confissão do profeta no 20º capítulo, apresenta que a terapia do Criador é produtiva. Neste trecho, Jeremias procura Deus em seu desespero. Ele se queixa com ele. Mas, ao ter para quem se voltar em desespero, brota nele também a esperança de poder vencer este desespero. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim. No entanto, no decorrer da queixa, o seu tom se transforma, e Jeremias exclama: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. O que o Criador diz ao profeta no 15º capítulo, aqui se transforma na própria descoberta e experiência. Jeremias crê que Deus está com ele. E isso lhe dá a certeza de que ele dará cabo da sua situação, que o escárnio das pessoas de nada lhe importará mais. Agora o interpreta de forma diferente a sua situação e a ridicularização pelas pessoas. Não mais podes àqueles que o ferem, porque ele sabe que é acolhido e apoiado por Deus. A terapia que as confissões do profeta Jeremias nos oferece contra a depressão consiste em expressar todos os pensamentos que tantas vezes existem somente dentro de nós, ao invés de somente refletir e ficar preso à reflexão. Às vezes, já é uma grande ajuda falar para si mesmo estes pensamentos, por vezes também irracionais. Ao ouvi-los com a minha voz, eu percebo que são excessivos, que não correspondem à realidade. O segundo passo consiste em expressar estes pensamentos também para o Criador e travar um diálogo com o Criador. Aqui, a oração em voz alta também poderia ajudar. Naturalmente, também pode ser de grande valia conversar a respeito com uma outra pessoa, um amigo, uma amiga, um pastor, um conselheiro, um terapeuta. No diálogo com outra pessoa, a maneira de ver pode se transformar. E o terceiro passo consiste em a si mesmo as palavras que Jeremias diz sobre si. O Senhor me ajudará. Ou o Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Ao proferir estas palavras para mim mesmo, eventualmente eu ainda não consigo crer. Continuam persistindo em mim algumas dúvidas quanto à veracidade. Não preciso reprimir essas dúvidas, mas eu posso dizer-me: deixarei a dúvida para amanhã. Hoje eu simplesmente fingirei que estas palavras são verdadeiras.
e simplesmente viverei sob a condição de que essas palavras interpretem a realidade corretamente. Farei esta experiência e verei como me sentirei. O Anselm Green, autor deste livro, houve várias queixas de que nada consegue combater a depressão, nem a oração, nem a fé, nem a meditação, nem a terapia. A metodologia de simplesmente seguir a palavra da Bíblia e fingir que ela seja verdadeira tira-nos da pressão de que a oração deve trazer alívio imediato. Mas ele também não deixa valer a desculpa de que eu não consigo ter fé ou orar. Eu sequer preciso conseguir ter fé ou orar. Eu simplesmente experimento enfrentar a rotina diária com uma palavra da Bíblia. Eu observo como me sinto com isso. Certamente, este caminho não ajudará a todos que têm depressão. Mas justamente quando estamos repletos de pensamentos negativos e constantemente travamos autodiálogos destrutivos, este método pode nos ajudar a ver a nossa vida sob outro enfoque. E então, a nova forma de ver também levará a outros sentimentos. No entanto, por vezes, o depressivo simplesmente não consegue ter fé ou fingir que a fé sustenta. Quando a própria fé não se sustenta mais, a fé solidária alheia pode ser uma ajuda. Muitas pessoas veem a liturgia das horas de nosso mosteiro, no caso de Anselm Green, ao qual ele participa, não por terem fé ou conhecerem as palavras dos salmos. Muitas vezes, estas palavras são demasiado desconhecidas, mas elas se sentem na igreja durante as liturgias que eles as oram, para participar da fé que eles as colocam. Eles mergulham nessa oração e deixam carregar-se pela oração. Eles entram em contato com seu próprio desejo de ter fé. Muitos o relatam que, durante o canto na liturgia das horas, sequer pensam muito. Sentem-se envoltos pela atmosfera que lhes faz bem. Um homem que estava exposto a diversos conflitos em seu local de trabalho expressou-se da seguinte forma: após 30 minutos de salmos, sinto-me envolto por um escudo. Ao acompanhar pessoas depressivas, não devem se nos colocar nem a elas, nem a nós, sob a pressão de aproximá-las da fé. Às vezes, é uma ajuda termos fé por elas e confiarmos que a sua depressão irá passar e que a presença curadora do Criador as envolver em seu desespero e, em algum momento, aliviar o estarrecimento causado pela depressão.